E hoje eu quero terminar a série Segredos da Eternidade. E o tema de hoje é amor. Moody, um dos maiores evangelistas da história, foi um pregador da cidade de Chicago. E ele conta uma história muito interessante. Diz que um dia entrou uma pessoa, um ébrio, um bêbado, e abriu a porta da igreja quando ela ainda estava vazia. E ele deu uma olhada assim, em tudo. Estava entrando pela primeira vez, e ele viu acima do púlpito pintado um mural: Deus é amor. Ele saiu dali muito indignado, muito bravo, dizendo: como é que pode isso? Deus não é amor. Se Deus fosse amor, Ele me amaria, mas Ele não pode me amar desse jeito que eu sou, um ébrio, um bêbado, uma pessoa que não tem nada de bom. Como é que Deus pode amar? Isso é uma farsa. E foi embora. Mas aquilo foi mexendo com ele, que ele acabou voltando. E quando ele voltou, a igreja já estava cheia. As pessoas já tinham chegado para o culto matutino. E ele entrou, sentou lá atrás e chorou o culto inteiro. No final do culto as pessoas saíam, e naquele tempo os pastores ficavam à porta das igrejas para cumprimentar as pessoas, não era tanta gente assim, E todo mundo foi embora, menos o homem que ficava chorando o tempo inteiro. Moody foi até ele e disse assim: meu querido, eu sei que você deve ter sido tocado pela palavra. O que foi na palavra que tocou a sua vida? Ele disse: eu não ouvi nenhuma palavra do que o Senhor disse. Aí ele falou: mas o que é que então provocou essa reação em você? Ele falou: aquele dizer ali: Deus é amor. Durante todo o culto eu fui sentindo o amor de Deus pela minha vida, na minha condição. E Moody então falou do amor de Jesus para ele, e aquele homem se tornou um homem de bem, transformado pelo poder do amor. Queridos, o amor tem um poder extraordinário, maior do que qualquer outro. Ele é capaz de conquistar sem a espada, é capaz de prender sem correntes, é capaz de libertar os cativos. Ele é um fogo da vida, que ou consome ou purifica. Ele é o único serviço que não pode ser comprado, nem por poder, nem por dinheiro. Ele é mais poderoso que o medo. A Bíblia diz: o perfeito amor, diga assim, o perfeito amor lança fora todo medo. Sabe, querido, o amor é o último segredo da eternidade que eu quero lhes apresentar. Há um texto da palavra de Deus, está lá em 1 Coríntios capítulo 13, versos 12 e 13. Aliás, esse é o capítulo que fala a respeito do amor. E Paulo, ele compara o amor com todas as demais coisas terrenas. E ele diz que as coisas terrenas vão passar, vão deixar de existir, mas o amor subsiste. Ele diz assim: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que existem muitas coisas que fazem parte da eternidade, mas que de alguma maneira entraram na existência humana. Dentre elas, ele cita a fé, a esperança e o amor. Aliás, a fé é que nos conecta com o mundo eterno. É pela fé que nós temos acesso às verdades espirituais. Mas ele diz que de todas as coisas, a maior delas é o amor. Mas quando a gente fala de amor hoje, essa palavra suscita muitas coisas, Porque tem gente que ama, pensa que amor pode ser usado para qualquer coisa. Por exemplo, eu amo pizza, mas certamente não é desse amor que Deus está falando, não é? Eu amo o Palmeiras e vamos ser campeões. Está repreendido? Tá, você deve ser um corintiano,
certamente não é disso que a Bíblia está falando. Não está falando tão pouco dos amores naturais, está falando do amor de Deus, queridos. O amor de Deus, que é o amor mais perfeito, o amor mais pleno. E é este segredo da eternidade sobre o qual eu quero falar hoje, para que você saia daqui hoje cheio de alegria, cheio de esperança e, sobretudo, se sentindo amado por Deus. Eu quero fazer algumas reflexões sobre o amor de Deus que são muito importantes para que nós tenhamos a nossa mente limpa, transformada dos conceitos errados a respeito do amor de Deus, que podem trazer não liberdade, mas cadeias. Muita gente tem um relacionamento de medo com Deus, porque não compreende o seu amor. A primeira reflexão que eu faço é que Deus é amor. Diga, Deus é amor. Isso quer dizer que o amor é a essência de Deus, é quem Ele é. 1 João 4,8 diz assim, e esta é uma afirmação absoluta, não cabe relativizações: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se você é uma pessoa que não ama, você pode até ser um religioso, mas você não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. 1 João 4,16 diz o seguinte: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Diga, Deus é amor. Agora é necessário aqui fazer duas reflexões, porque há uma maneira de entender essa afirmação erradamente. O primeiro erro que se faz muito comumente é inverter a ordem da equação. Diga, Deus é amor, mas o amor não é Deus. Vocês conseguem entender a diferença? Deus é amor, a essência de Deus é amor, mas o amor não é Deus. Nem todo tipo de amor é o amor de Deus. O indivíduo pode amar a sua amante e não amar a sua família. Esse não é o amor de Deus. Ainda que ele pense que aquilo que lhe causa aquele sentimento, aquela sensação boa, isso não é o amor de Deus. Amor não é paixão. O amor de Deus é mais do que isso. Então não inverta a equação. Não é simplesmente porque você ama alguma coisa ou alguém que aquilo justifica que você destrua tudo que está ao seu redor. Porque o amor de Deus é muito mais do que isso. Segundo erro que se faz comumente é não podemos separar o amor dos outros atributos de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A Bíblia diz que Deus pode se irar, pode ou não pode? E Deus se ira contra a injustiça. Agora, quando Deus se ira, Ele deixa de ser amor? Por exemplo, a disciplina. Hoje existe uma lei que proíbe os pais de disciplinar os filhos. O pai não pode dar uma palmada no filho, porque isso parece, aos olhos das pessoas, um ato de desamor. Mas eu pergunto para vocês, quando Deus disciplina os seus filhos, Ele não está amando? Aliás, a Bíblia diz que o pai que ama o seu filho, cedo o disciplina. Então mesmo quando Deus aparentemente não está se manifestando em amor, não significa que Ele não seja amor. Significa que o amor que o mundo entende ser amor, não é o amor de Deus, não é o amor que a Bíblia fala. Mas o que significa de fato então esta frase, Deus amor, Deus é amor? Significa que Deus não ama simplesmente. Diga, Deus não ama simplesmente. Deus é amor. Significa que o amor não é um ato. Diga, o amor não é somente um ato. É a essência de Deus, é a natureza de Deus, é quem Ele é. Deus é amor significa que não é o que Deus faz que é amor, é o que Deus é que é amor. Ele criou o universo porque é amor. Ele nos criou, a você e a mim, porque é amor. E Ele governa o universo em amor.
Então não existe ninguém aqui a quem Deus não ame. Você é a expressão do amor de Deus. Você veio a este mundo por uma obra voluntária. Ele decidiu te criar. Ainda que você pense, mas eu sou fruto de um casamento errado, de uma relação errônea. Eu não conheci meu pai, meu pai fez um filho na minha mãe e sumiu no mundo. Mesmo assim, na soberania de Deus, Deus encontrou uma maneira de trazer você à existência. Você é resultado do amor de Deus. Amém? A segunda reflexão que eu faço a respeito do amor é que o amor de Deus não tem motivos. Deus não ama por quê? Deus ama simplesmente. 2 Timóteo 1,9 diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, diga, não é por nada que eu fiz, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A nossa experiência na vida nos mostra que as pessoas nos amam por quê? Não é verdade? As pessoas nos amam ou porque somos bonitos, ou porque somos inteligentes, ou porque somos bem-sucedidos, ou porque somos agradáveis, ou porque somos generosos. As pessoas nos amam quando temos uma boa educação, um bom emprego, quando temos boas conexões. As pessoas nos amam quando produzimos, ou compramos, ou vendemos, ou realizamos. As pessoas nos amam por quê? É muito comum as pessoas amarem à primeira vista. Vocês já ouviram isso? Eu nunca vi alguém amar à primeira vista uma mulher feia. Aquela pessoa acha que está amando. Na verdade, ela está infatuada. Ela foi impactada pela química, pelos feromônios. Ela foi impactada pela impressão do outro. O amor platônico é um amor que não é real, é um amor que é subproduto da projeção que nós fazemos da mulher ideal. As pessoas no mundo amam por quê? Mas Deus não ama por quê? Deus ama a despeito. A Bíblia diz que lá na eternidade Ele nos amou. Amém? No amor dos homens há incontáveis sês que nos escravizam, que nos tornam inseguros. A minha mulher pergunta todos os dias para mim: você me acha bonito? E todos os dias eu digo para ela: você é a mais linda de todas. Mas eu confesso para vocês que quando eu me apaixonei pela Lília, foi principalmente pela beleza dela. Mas o amor de Deus não é assim. O amor de Deus é um amor a despeito, é espontâneo, sem nenhuma razão. Não há nada que nós possamos fazer para impedir que Deus nos ame, e não é nada que nós possamos fazer para que Ele deixe nos amar. O amor de Deus não tem motivos. Há um grande escritor americano chamado Brennan Manning, que ele fala assim: como homem, eu amo o Messias de Handel. Conhece essa peça? Aleluia, 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 pois o Senhor onipotente reina. Aleluia, aleluia. Ele falou que ama o Messias de Handel, eu também. Ele disse: eu amo chocolate quente, e eu amo minha esposa Rosalind. Eu amo alguém por aquilo que eu acho atraente nele ou nela. Mas Deus não é assim. O Deus e Pai de Jesus ama os homens e mulheres, não por aquilo que encontra neles, mas por aquilo que Ele encontra em si mesmo. Ele nos ama porque é tão extraordinariamente bom, que é capaz de nos amar, mesmo conhecendo todos os nossos pecados. Ele é a fonte de amor. Ele age e não reage. Seu amor não tem motivos. Porque Deus é Deus, Ele faz o que lhe agrada.
e agrada a Deus nos amar, ainda que sem razão. Bonito isso, né? Não é bom saber que Deus nos ama a despeito de nós? Porque, queridos, tem dia que você levanta e nem você se ama. Você olha no espelho e fala, mas que droga. Agora imagine os outros, que tem que conviver com os nossos erros, com os nossos problemas, com as nossas inconstâncias, com as modificações de humor. Deus não ama por causa disso. Em terceiro lugar, eu queria dizer que o amor de Deus é inexplicável. Romanos 5, 6 a 8 diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Queridos, eu quero lhes fazer uma pergunta: você seria capaz de morrer por alguém? Por quem você morreria? Por quem? Quantos aqui morreriam pelos seus filhos? Eu acho que morrer por filho é a coisa mais natural do mundo. Você entrar na frente de uma bala para proteger um filho. Perder um filho, eu acho que é perder a coisa mais cara que nós podemos perder na vida. Morrer por um filho é bonito. Morrer pela esposa, morrer pelo marido, eu digo pela esposa e pelo marido, porque se você tem um bom relacionamento com a sua esposa, você morre sem pestanejar. Mas começa a tratar mal a sua mulher, o teu marido, todo dia. E vai chegar uma hora, querido, que ele não vai morrer por você. Aliás, ele vai morrer se tiver com você. Ele vai meter um pé na tua traseira e diz, sai andando. Não é assim? Morrer pelas pessoas boas, qualquer um pode morrer. Mas quantos aqui seriam capazes de morrer por um assassino, por um estuprador, por um ladrão, por esses políticos aí? Alguns, se pudessem, matariam alguns deles. Mas morrer por cada um deles, a Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é lindo isso, irmãos? Não é maravilhoso? Eu me lembro que quando eu me converti aos 19 anos de idade, eu não sei como um jovem de 19 anos podia ter tanta raiva no coração. E sabe o que me ganhou? Foi o amor de Deus. Quando eu senti o amor de Deus pela minha vida, que Ele me amava a despeito de tudo que eu já tinha feito de errado, eu me entreguei e me rendi a Ele. Muita gente fala para mim, pastor, a pastora é marcada pela sua fé. E qual que é a minha marca? Muita gente já me falou o seu amor por Jesus, porque todos os dias eu me lembro quem eu era quando Ele mudou a minha vida. Queridos, eu quero dizer, Ele te ama, não porque a despeito. Ele te ama desde a eternidade. Ele já te criou e tem projetos para a tua vida, tem planos de amor para a sua vida. Amém? Amor é querer bem, amar é dar, é se entregar. É assim que o amor de Deus é por nós, porque Ele não nos olha como nós éramos, mas Ele nos olha como seremos, porque Ele sabe da força do amor em transformar o nosso caráter, a nossa existência, a nossa essência. Amém? A gente olha para nós mesmos, a gente parece que está entre dois mundos, né? Entre o mundo físico e eterno. Não somos o que éramos, mas também não somos o que seremos. Diga assim, eu não sou o que eu era, mas ainda não sou o que serei. Digo, o amor de Deus é que me transforma a cada dia. E a cada dia nós somos transformados pelo amor de Deus, pelos atos de Deus. E muitas vezes os seus atos são diferentes daquilo que esperamos. Se você está passando por um momento em que Deus está tratando com a tua vida, está te apertando, está te perseguindo, está fazendo que você tenha que ser mudado interiormente, não pense que isso é fruto da sua raiva.
é fruto do seu amor. Porque um pai, ele faz assim na vida de um filho. Às vezes ele corrige, às vezes ele ensina, às vezes ele premia, às vezes ele restringe, mas por amor. E todo aquele que passa pela disciplina de Deus se transforma para melhor. A quarta verdade que eu quero apresentar para vocês sobre o amor de Deus é que o amor de Deus nunca acaba. Apocalipse 1:8 diz assim, isso é o próprio Senhor Jesus falando: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, ômega é a última. Jesus está dizendo, eu sou o alfa e o ômega. Significa que tudo inicia nele e tudo converge para ele. Diga assim, dele viemos e para ele iremos. E quando a Bíblia diz que ele é o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso está falando literalmente do que? Da sua eternidade. Isaías 57:15 diz assim, porque diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e no santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aqui é um paradoxo, né? Porque na visão dos homens, quanto mais alto alguém chega, mais longe ele está dos pequenos. Não é assim? A Bíblia diz ao contrário, que ainda que ele habite no alto sublime lugar, ele habita entre os abatidos, os contritos de espírito, para vivificar. Este Deus habita a eternidade. Salmo 90, versículo 2 diz assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Diga assim, o meu Deus é eterno. Querido, se o nosso Deus é eterno e o nosso Deus é amor, então o amor de Deus é eterno. Lógico ou não? A Bíblia diz que o amor de Deus é a sua essência. E se Ele é eterno, significa que o seu amor é eterno. No amor de Deus, todos os absolutos de Deus se refletem. O amor de Deus dura mais que o tempo, é mais largo e mais profundo do que qualquer dimensão do cosmos e do mundo. Jeremias 31, versículo 3 diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Quantos aqui um dia foram atraídos para Deus? A atração de Deus faz você começar a pensar na vida eterna, a desejar mais do que respostas nessa vida. Quando o indivíduo começa a ser atraído por Deus, ele começa a ter interesse pelas coisas espirituais. Quantos sentiram isso na sua vida? Vocês estão aqui por isso, irmãos. Vocês estão aqui e a palavra de Deus está nos dizendo que da mesma forma que Deus atraiu Jeremias para si, porque o amou na eternidade, eu quero dizer que você também foi atraído para Deus um dia por causa do seu amor eterno. Amém? Diga assim, Deus me ama. Diga, Deus me ama. O amor de Deus por nós existia muito antes do tempo ser criado. Aliás, a dimensão do tempo é uma das dimensões do universo. Einstein falava em 10 dimensões. Maimônides falava de 11 dimensões. Sabemos quantas existem. Deus criou bilhões de galáxias. Aliás, centenas de bilhões de galáxias já são conhecidas no mundo, no universo. Mais do que qualquer telescópio pode ver. Deus criou também mundos inteiros subatômicos. A palavra átomo perdeu a sua finalidade. Átomo é aquilo que não pode ser dividido. Quando se descobriu o átomo, achava que era
indivisível, era a menor partícula, mas hoje nós sabemos que o átomo pode ser dividido. E a bomba atômica, ela existe exatamente por causa disso, porque o átomo se divide e libera uma energia extraordinária. Mas existem muitas partículas subatômicas muito menores do que o átomo, e todas elas foram criadas por Deus. Ele criou mundos inteiros, mas Ele te ama antes da eternidade. Seu amor por nós é do tamanho de Deus. Ele ama cada detalhe da sua vida. Ele vê cada momento da sua história. Ele tem um plano para você. Um plano que é resultado do seu amor. Você está no coração de Deus muito antes de ter nascido nesse mundo. Você pode ter... Tem alguém aqui que tenha 100 anos? Nesse lugar aqui? Tem alguém que está nos 90? Não tenha vergonha de envelhecer, viu, queridos? Porque a alternativa não é boa. Não tem nenhum como é que se fala, né? Tem octogenário. Como é que é de nonagenário? Não tem nenhum aqui? Se tiver, deve estar escondido. Temos aqui uma senhorinha. Uma salva de palmas para ela. Está firme e forte. Mas estes parcos anos da nossa vida são uma pequena descrição do amor de Deus. O que Deus disse a Jeremias é: Jeremias, eu te amo muito antes desse mundo existir. Deus não esperou o tempo para que você pudesse vir à existência. Quando Deus olha para você, Ele olha com o coração de um pai que ama. Eu, quando olho para o meu netinho, dói de tanto que eu amo. Para minha filhinha, a gente ama as pessoas que são nossas. Meu genro, quando ele entrou na minha vida, eu queria acabar com ele. Hoje eu morro de saudade dele. Se tornou um filho para mim. A gente ama as pessoas e tem alegria na presença delas. Deus não via a hora de te trazer ao mundo. Quando Deus olha para você, Ele te diz: eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. São pensamentos de paz. E sabe, queridos, mesmo quando Ele te vê no pior momento da sua história, Ele não se preocupa, porque Ele sabe no que você vai se tornar. E Ele te ama mesmo assim. Amém? O amor de Deus é extraordinário. O Salmo 139 nos diz que o amor de Deus é ilimitado. Essa é a quinta reflexão. Os versos 7 a 14 expressam essa verdade. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo: as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Que coisa linda é essa que Davi disse. Ele está dizendo: se eu estou no lugar mais alto, se eu estou no melhor momento da minha vida, se eu estou junto com o nascer do sol, o Senhor me ama, o Senhor está comigo lá. Mas se eu estou no momento mais tenebroso, se as trevas me engolfam, me aprisionam, me envolvem, a tua luz fará com que estas trevas sejam luz, porque o Senhor me ama e me dirige em todos os lugares. Eu não tenho como me esconder da tua presença e da tua face. E querido, eu declaro na sua vida: a face de Deus é a face de um pai amoroso, é a face de um pai que procura os seus filhos e quer resgatá-los e transformá-los e trazê-los de volta para a sua comunhão. Amém?
Graças te dou, diz o salmista, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Que você possa saber disso também. Davi se sentia amado por Deus. Ele olhava para dentro de si e falava: Deus, o Senhor me ama mesmo eu sendo isso aqui. E eu te digo, querido, quem sente o amor de Deus, sente esperança. Se você entrou aqui hoje e não sente o amor de Deus, é por isso que você está deprimido, é por isso que você pode estar triste, é por isso que você pode estar pensando bobagem, querendo tirar a própria vida. É por isso que talvez você esteja cheio de raiva para as pessoas que te fizeram algum mal, porque na verdade você está esperando delas o amor que vai preencher o vazio do teu coração. E eu quero declarar para você: o único amor que pode preencher plenamente a nossa vida é o amor de Deus, porque Ele é imutável, porque Ele é extraordinário, porque Ele é eterno, porque Deus é bom e Ele ama a todos nós ilimitadamente. Paulo, quando vai falar do amor de Deus em Efésios 3, 17 a 19, ele compara o amor de Deus com as diversas dimensões da vida. Ele está orando pelos Efésios, ele diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Diga: pela fé. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Quando Cristo habita em nós, a nossa base, a nossa raiz, a fundação sobre a qual construímos a nossa vida é o amor. E ele diz: a fim de poderdes compreender com todos os santos. Diga: todos os santos. Queridos, o amor de Deus é para todos, não é para alguns. Qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Se Deus é amor, quanto mais amarmos, mais Deus estará em nós. A Bíblia está dizendo: se Deus é amor, aquele que ama está em Deus e Deus está nele. E o apóstolo João ainda diz: como é que você pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se você não ama o irmão a quem vê? Se você, meu querido, está vivendo com ressentimento, raiva, saiba que não é Deus que está no teu coração. Aliás, o apóstolo Paulo diz: irai-vos e não pequeis. Há iras que são de Deus. A ira contra a injustiça, por exemplo. Mas a ira que vem de Deus não é contra a pessoa, mas é contra o mal. E ele diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não leva a ira para o seu travesseiro, não durma com ela, nem deis lugar ao diabo. Diga assim: onde existe ira, existe o domínio de Satanás. Onde existe o amor, Deus governa. Então, se você está vivendo aprisionado nestas coisas, o que falta para você, na verdade, é crer no amor de Deus, é estar arraigado no amor de Deus, é construir a sua vida em cima do amor de Deus. Porque quando você entende isto pela fé, você se torna pleno de Deus. Jesus, quando andou na terra, amou até o fim. Em sexto lugar, eu quero dizer que o amor de Deus é imutável. Ele não é só ilimitado, ele é imutável. Por quê? Porque Deus é imutável. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Salmo 33:11 diz assim: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração para todas as gerações. Diga assim: Deus é imutável. Diga: Deus é amor, portanto, o amor de Deus é imutável. John Piper, um teólogo muito importante
da atualidade, agora ele já jubilou, mas continua escrevendo e dando palestras. Ele escreveu o seguinte: algumas vezes nós brincamos sobre o casamento e dizemos: a lua de mel acabou. Mas isso é porque somos finitos. Nós não podemos sustentar a paixão da lua de mel para sempre, sim ou não? Não podemos prever as irritações que vêm com a familiaridade. Não podemos ficar bonitos quando nos casamos, como quando nos casamos. Eu casei com a Lília, ela me chamava de manequim italiano. Agora ela fala que eu sou manequim americano. Se ela soubesse aquilo no qual eu me tornaria, eu acho que ela não ia casar comigo. Casou com um cara magro, 70 quilos, cabeludo, bonitão. Agora está com careca, gordo e barrigudo. Mas o amor de Deus nela continuou na minha vida, para com a minha vida. Ele diz assim: não podemos renovar a relação todo o tempo para que a lua de mel continue. Mas se Deus diz que seu júbilo para com seu povo é como do noivo pela noiva, Ele está falando da intensidade da lua de mel. O que Ele está dizendo é que a sua alegria para conosco jamais perderá a sua intensidade máxima. Os homens ficam correndo o tempo inteiro atrás de uma sensação. É gostoso estar apaixonado, mas você terminar um casamento porque você perdeu a paixão, queridos, a paixão não dura muito tempo, ela dura 2, 3 anos, mas o amor de Deus se renova a cada dia, amém? Então não adianta ficar correndo atrás de um barato, de uma nova relação, porque esta um dia vai acabar também. O que você pode construir, se estiver arraigado em Deus e no amor de Deus, relações onde o amor se renova a cada dia. O exemplo do amor de Jesus é claro, lá em João capítulo 13. Jesus estava se preparando para a morte. E um dos atos mais lindos que Ele fez foi o lava-pés. Ele literalmente contraditou o que a tradição fazia. Porque era comum as pessoas que andavam em lugares poeirentos, quando alguém nobre entrava numa casa, o servo da casa lavava os pés daquela pessoa. E Jesus fez exatamente isso. E quando Jesus disse que ia lavar os pés dos discípulos, Pedro falou: não, meu não. Jesus disse: se você não me deixar lavar o teu pé, eu não tenho parte contigo. Aí Pedro falou: não, então lava tudo, do pé à cabeça, porque eu quero que o Senhor tenha parte comigo em tudo. Jesus ali naquele momento estava manifestando o seu amor por nós. E o versículo 1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Diga assim: Jesus me ama até o fim. Não é lindo isso? Mesmo na cruz, Jesus amou os que zombaram dele. Sua palavra, ou as suas palavras, não foram de revanchismo, de mágoa. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A rejeição do amor é o que provoca os maiores ódios no mundo. Quando uma pessoa se sente desamada, desprestigiada, ela reage muito mal. Mas todos nós já fomos rejeitados. Mas eu quero te dizer hoje, meu querido, que Jesus jamais vai te rejeitar. A Bíblia diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E a palavra diz que Jesus, tendo amado os seus discípulos, amou até o fim. Em sétimo lugar, eu quero dizer que o amor de Deus é simples. O famoso teólogo suíço do século XX, Karl Barth, que escreveu um tratado chamado Dogmática da Igreja. Quando eu fazia teologia, eu tinha que ler Karl Barth. 6 milhões de palavras nesse tratado. Quando ele esteve nos Estados Unidos em 1962, na única vez que ele lá esteve, um dos alunos na palestra, depois quando ele abriu para perguntas, disse:
Fiz uma pergunta até idiota, né? Escuta, doutor, como o senhor resumiria a tua obra? 6 milhões de palavras, né? Como é que o senhor resumiria? Qual o resumo da sua obra, né? Sabe o que ele falou? Ele cantou. O cântico é aquele cântico que eu não sei como é que é traduzido em português, mas eu sei que tem. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Como é que é em português? Jesus me ama, disto eu sei, pois a Bíblia diz assim. Eu traduzi, não sei se é assim, né? Mas eu sei que o refrão é: sei que me ama, sei que me quer bem, sei que me ama, a Bíblia diz assim. Que coisa, né? Para um erudito dizer. Qual o resumo da tua obra? Diz: Jesus me ama, disto eu sei, porque a Bíblia diz assim. Qual o resumo do Evangelho? Qual o resumo da palavra de Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Deus ama a Jesus. Em João 17, 24, a Bíblia diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Deus te ama em Jesus. Quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê o que Jesus fez. E o amor de Deus em você está no fato de que Ele amou a Jesus primeiro. Amém? A.W. Tozer, também um dos grandes escritores do nosso século, ele diz assim: o amor de Deus é uma das grandes realidades do universo. É um pilar sobre o qual a esperança e o mundo descansam. Mas preste atenção agora. Mas este amor é pessoal, é íntimo. Deus não ama populações, Deus ama pessoas. Ele não ama as massas, Ele ama aos seres humanos. Ele nos ama a todos com um amor que não teve início e jamais terá fim. Amém? Agostinho, o maior teólogo depois do apóstolo Paulo, disse: Deus lhe ama como se você fosse a única pessoa do mundo, e Ele ama todo mundo da mesma maneira que ama você. Não é lindo isso? Diga assim: o amor de Deus me basta. Queridos, não tenha medo do futuro, não tenha medo da morte. A morte só tirará dos nossos olhos as escamas. Hoje nós contemplamos como por espelho, amanhã o veremos face a face. E a face de Deus é um Deus amoroso que nos amou em Jesus. E antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Houve o dia na terra que você teve que dizer sim para Ele, mas Ele já sabia. O amor de Deus é um reservatório, queridos, sem fim. Ele não é como um poço, Ele é como uma fonte que jorra águas eternamente. E quanto mais jorra, mais limpa é a água. Eu quero te dizer que por mais odiento que você seja, se você estiver na presença de Deus, esta água vai te lavar. E vai chegar um momento na tua história que não haverá nem mais um resquício de sujeira, de pecado, de ódio, de tristeza na sua vida, porque a fonte de Deus, do amor de Deus na tua vida, jorrará até que você se torne um com Ele e seja como Ele é, um ser pleno de amor. Põe a mão no seu coração. Deus, eu quero interceder por cada vida aqui. A minha oração, Senhor, para que o Evangelho não seja uma religião para eles, que seja de verdade. Que eles possam, Deus, nesta manhã entregar os seus corações, as suas tristezas, o seu ressentimento,
porque nós somos falhos, ó Deus, todos nós somos falhos. Um dia erramos com os outros, outros dias os outros erram conosco, mas o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Então a minha oração, Senhor, é para que cada vida aqui hoje possa compreender o tamanho do teu amor por elas. Que o Senhor seja suficiente, ó Deus, para preencher o vazio. Ore assim: Senhor, hoje eu entrego aquilo que me fere, que me machuca. Eu entrego essa vida que me feriu, e eu peço que o Senhor cure as minhas feridas e restaure também a vida delas, em nome de Jesus. Senhor, eu não quero andar com ressentimento, eu quero estar cheio da tua glória e do teu amor. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, que o amor do Pai Celestial, amor eterno, imutável, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o teu povo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.